tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando mais uma temporada direto aqui da capital nacional de Brasília. E sempre, você que acompanha o nosso podcast sabe que o nosso papo é aquele que traz bastante informação que vai impactar diretamente na sua carreira, na sua vida. E hoje temos um papo aqui muito importante sobre o status atual da legislação brasileira para inteligência artificial e tecnologia. E para falar sobre isso, eu estou aqui mais uma vez com Patrícia Peck, advogada. Seja muito bem-vinda ao Tem Tempo para Pergunta. Muito obrigada, Júlio, pelo convite. Sempre pautas boas. Sempre. E para quem não conhece a Patrícia, se você quiser saber mais, tem um outro episódio que a gente gravou, falamos bastante sobre legislação, sobre tecnologia, mas hoje, Peck, eu vou direto ao ponto. Porque estamos gravando, é importante isso, né? Quando a gente fala de legislação, a gente fazer a cronologia correta. A gente está gravando aqui hoje, no dia 27 de novembro de 2025. Esse episódio provavelmente vai ao ar em 2026, mas estamos às vésperas aí de muitos debates sobre legislação. E eu queria que tu desse um panorama que pudesse abranger também aquela pessoa leiga que agora, peraí, tem legislação da IA chegando, como assim? Para saber qual o panorama que a gente está nesse momento de legislação de inteligência artificial no Brasil, já que aqui, durante o podcast e nas palestras, falou-se muito, precisamos regulamentação. Como que está isso aí? Bem, Júlio, primeiro agradeço, né, a oportunidade do espaço e acho que para quem está assistindo, entender que o Brasil é um país muito legalista. Então, quando vem um tema novo, a gente já quer criar uma lei, um marco legal, meio que para ditar uma regra para todos seguirem. Só que o desafio, e eu trabalho com direito digital já há mais de 20 anos, é quando a gente lida com tecnologia, é como que a gente consegue trazer uma regulação que consiga acompanhar o ritmo de mudança da lei, da sociedade, da tecnologia. Então, eu gosto de dizer que quando a gente legisla sobre inovação e tecnologia, a gente tem o desafio da obsolescência da lei. A lei expira muito rápido. Expira rápido. Então, você passa a ter que ter um mecanismo de não apenas propor ali aquele projeto de lei, tramitar ele, aprová-lo, implementá-lo, conscientizar sobre ele, fiscalizar, mas ter um PDCA, ou seja, pelo menos a cada 5 anos deveria revisitar aquele tema. Sim. E isso muitas vezes não vai ficar mais ali no legislativo, mas no executivo. Por isso que hoje em dia sempre se quer trazer alguma agência, criar algum tipo de autoridade, porque ela depois que vai ter também uma função reguladora para dar essa continuidade. Então, até para normatizar, talvez, essas questões que são muito abertas, né? O Exato. legislador, o texto dele vai sempre ficar em certo nível aberto, ou se ele fechar demais, mais rápido ainda ele fica obsoleto. Né? Exatamente. E aí, no caso do Brasil, a gente tem o PL 2338, que é o Marco Legal da Inteligência Artificial. Ele já vem sendo discutido há bastante tempo, porque havia outro PL antes da Câmara, e que era ali de 2020, esse é de 2023. Então, quando a gente olha esse timeline, nós estamos debatendo os conceitos, os princípios, a modelo de classificação de risco, o que deve tratar o PL há quase uns 5 anos. Sim. Nesse mesmo período, chegou a IA generativa. Sim. E aí nós estávamos usando a referência da Europa. E aí a própria Europa está revisitando a regra dela devido a não estar bem adequada e adaptada para todo esse contexto acelerado, Sim. até com a corrida robótica da China, o contexto geopolítico atual que a gente está vivendo quase como se fosse uma guerra fria digital com a IA. Sim. Porque hoje os países estão disputando quem vai ter domínio armamentista da inteligência artificial. E assim, dá para ver que a legislação nem de perto alcança esses desdobramentos, tá? Sim. Então, o nosso PL é uma legislação que está densa, sofisticada, tem a sua complexidade, mas conforme a gente demora para tramitar e aprovar, é que nem livro, já devia estar na versão 3, assim, sabe? Já está na terceira edição, edição, mas não sai nunca. Mas não aquele sai a primeira, então ela não para de ficar obsoleta. Ela só vai crescendo. Desatualizada. E aí eu acho que o nosso maior risco, a gente tem 2. Não ter lei nenhuma, porque a gente acaba vivendo uma selva
né? Então, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente tem que atender, sim, os princípios. A gente tem que começar a fazer praticamente o que eu seria dizer era privacy, um human by design, Sim. pensado e centrado no ser humano, para ter muito cuidado com relação a isso, a segurança, a proteção de dados, uma série de questões. E aí o que acontece é que, como nós hoje estamos com um debate acirrado, principalmente sobre o que é a tese do meu doutorado, que é a propriedade intelectual das bases de dados da inteligência artificial. Sim. Essa é a tese, depois quem quiser pegar, está pública, está disponível, super legal. E se quando eu estudei, que eu fiz a pesquisa de 2014 a 2017, defendi em 2018, já era um big deal, assim, Sim. a história de a quem cabe a quem a propriedade intelectual das coisas da IA Sim. e etc. E nós tivemos, inclusive, há poucos meses atrás, as primeiras entradas de processo das grandes Sim. detentoras de entretenimento contra as empresas de IA, dizendo assim, você usou meu material. Exatamente. Esse é o grande paradigma. Então, o PL 2338 traz ali um artigo sobre isso, que se for aprovado dessa maneira, é pá de cal na IA. Ele inviabiliza as IAs existentes. Então, acho que isso é um grande empecilho para que a gente consiga aprovar essa legislação na velocidade que gostaríamos. Sim. E pensando que ela já é uma lei, né, que tinha já discussão desde 2020, aí ganhou um novo corpo em 23. E vamos para 26. 26 é ano de eleições e Copa do Mundo. Então, o segundo semestre, nós não vamos aprovar nada. Não. O primeiro semestre vai até final de maio. Que entrou junho, quando sai a regulamentação do TSE sobre campanha eleitoral ali... O foco vai para a base de eleitoral. Vai para a base. Então, nós praticamente temos que pensar que volta depois do Carnaval, que é ali no meio de fevereiro. Então, a gente tem março, abril, maio, 3 meses para conseguir dar tração e aprovar o 2338. Se não, isso Sim. vai parar em 27. E aí nós vamos estar com uma legislação já obsoleta há muito tempo. Porque o cenário do que a gente pensou em 25 até 27 são mais 2 anos. Tem muita coisa para acontecer com a inteligência artificial, discussão de soberania da IA, Sim. sabe? Até Vários debates. Até queria pegar esse ponto que você falou da soberania, porque assim, hoje a gente, do ponto de vista de negócio, não de legislação, a gente trabalha praticamente com 2 cenários. Nós temos grandes modelos treinados fora, que são domínios de outros estados, outras empresas que não estão aqui, e a gente tem um modelo de negócio, né, de trazer equipamentos, né, de hardware e tal, e começar a treinar modelos. A gente tem tanto a ideia macro, que abrange as LLMs, que são modelos muito maiores e mais complexos, mas a gente tem os modelos de inteligência artificial, que são pequenos sistemas, pequenos processadores que estão, sei lá, embarcados em uma máquina colheitadeira, e eu preciso de uma legislação para regimentar isso. Existe uma possibilidade da gente fazer uma divisão disso? Porque eu vejo muitas pessoas falando, o problema é que a gente quer dar uma lapada em tudo de uma vez só, numa mesma lei. Como que você está enxergando que esses obstáculos aí, que tem muitas forças puxando isso, né? Olha, Júlio, tem muitas forças. Eu acho que hoje mais contra do que a favor de sair a legislação, porque ela não está bem feita. Bem feita no sentido de bem resolvida. Entendi. Então, na parte conceitual, ela não previu direito a agentes de IA. Então, ela define agentes de IA de uma outra maneira, como se fossem os players de mercado e não os agentes de IA. O agente de IA que é capaz de tomar decisões a partir de bases. Isso daí já é um problema estruturante da legislação. O problema que está no clausulado de propriedade intelectual, que eu comentei aqui, nós temos um desafio que é grande, que é a legislação, ela precisa estar pensada de ser mínima necessária, não o máximo possível. Porque legislação sobre inovação não pode querer abraçar o mundo com as pernas, porque muda muito rápido a tecnologia. Então, ela tem que criar uma metodologia de como que ela vai manter isso atualizado e trabalhar verticalmente os setores. Então, ela tem que escrever de uma forma mais geral. E depois o específico do setor financeiro tem que ser o Bacen, o específico de telecom vai ser a Anatel, o específico lá de saúde vai ser a ANS, o específico de farmacêutica, de medical devices vai ser a Anvisa. E aí, assim, aquela IA embarcada naquela situação, daquele caso prático, passa a receber 2 níveis de regulamentação. A geral da lei, né, princípios, responsabilidades, limites, né, prazos, e as específicas verticais de mercado. Cada um deles. E com essa matriz vertical
e horizontal, você consegue trabalhar a dinâmica da lei, ela fica leve para poder largar, para dar a largada, Claro. e depois ela consegue ter profundidade em casos de uso para aquilo que tem que proteger de fato. Mas e a nossa isso lei não gente tem nada a ver com isso. Entendi. Não tem nada a ver entendi. com esse modelo. Mas existe alguma possibilidade da gente talvez mudar essa perspectiva, ou hoje é uma questão que você falou? Eu preciso. O que a gente vai ter uma concertação dos pontos em hoje- disputa. Hoje é alguma aresta de ajuste, que é um alinhamento de Câmara dos Deputados com o Senado, mas a Câmara dos Deputados tem uma grande bancada de deputados que não gostaria que a lei do Senado passasse dessa maneira, porque entende sim que não vai funcionar e a gente vai perder aquele lado moral da lei, que é Claro. fazer uma lei que ninguém consiga Que não pega. Que o Brasil implementar tem. e aplicar. E a gente já corre esse risco com a própria LGPD de proteção de dados, porque a gente não está conseguindo Ia fazer te a LGPD perguntar. funcionar no Brasil Ia te direito. perguntar sobre. A gente consegue para quem tem relações internacionais, quem Sim. presta contas com outras questões estrangeiras, quem é aberto em bolsa, mas a própria administração pública não alcançou, as pequenas e médias empresas não alcançaram, o ecossistema de inovação não alcançou, a NPD não conseguiu se tornar uma instituição de enforcement, Sim. né? Porque ela não só tem que ser conhecida institucionalmente, mas ela precisa ter proximidade do mercado para fazer construção conjunta, mas também ganhar um respeito institucional em cima de penalidades, que os outros já têm. Claro. O Bacen tem, né? Que foi o que a gente Sim. comentou, O né? Bacen chega, você Passar por já- uma fiscalização, uma auditoria do Bacen. E mesmo o Bacen foi atropelado com a IA, foi atropelado com os golpes de deep fake, atropelado com os riscos relacionados aos terceiros no ambiente do Pix. E Sim. por que isso aconteceu? Porque quando a gente vai olhar, a própria LGPD não regulamentou a cibersegurança do artigo 46 até hoje. Sim. Então a gente começa uma lei e não termina ela, não complementa essa regulamentação e treinar o mercado, dá esse incentivo fiscal para você cumprir a lei. Claro. A gente acabou de fazer a reforma tributária, então, sabe, o enxergar que os seus custos para a proteção de dados, para a cibersegurança, deveriam poder estar tendo algum tipo de benefício, que isso tudo é estímulo para emplacar. Então, assim, o que eu enxergo é isso. Digamos, proteção para o sistema É. como um todo, né? A proteção é do sistema, porque hoje nós estamos com interoperabilidade, estamos com as APIs. Sim. No final, quando o dado está circulando, se acontece alguma violação, um incidente, não pega só um. É uma cascata. É uma cascata, é um efeito dominó. Então, a responsabilidade solidária é muito maior, a corresponsabilidade. E aí, aquele que é afetado fica fora do ar, gera efeito reflexo em contratos, em quebra de contratos. Ele não consegue, às vezes, agir, porque não sabe nem de onde que vem a onda. Parece aquele tsunami, que não sabe de Sim. onde que vem aquilo ali. Só tô E primeiro afogado. tremeu a terra, depois vem a água, né? É. Então, você tem que conseguir enxergar o tremorzinho primeiro, não adianta para fazer o alerta. Então, assim, nossa legislação. Talvez, assim, a gente veja uma tentativa ainda, que na minha opinião é chutar cachorro morto, assim, chutar defunto, entendeu? Sim. Porque a legislação tem 3 meses para chegar nesse nível de articulação e aprovar antes que a gente seja atropelado por Copa do Mundo e eleições. E depois ela vai ficar completamente obsoleta, distante, porque se ela já está desatualizada agora, em 27 vai estar mais ainda, valeria a pena, às vezes, pega o papelzinho do zero, bota ali de novo, gente, back to the basics. Sim. Voltamos ali para o mínimo necessário, articulamos com todas as entidades, montamos esse comitê, esse ambiente nacional de inteligência artificial, quem vão ser todos os fiscalizadores reguladores, aí você orquestra Porque isso não está e faz previsto vertical. esse comitê, como a gente tem um conselho de proteção de dados, não está previsto não, o ele comitê. chegou a estar previsto. O Chegou a CIA, tá né, no- o Sistema de Isso. Inteligência Artificial Brasileiro está previsto na legislação, com a sugestão de ser a ANPD para orquestrar isso, que eu acho que é Ele iria inviável. para dentro da NPD. Aí, de novo, a De NPD já está com proteção de dados, está com ECA digital, que já, por declarações, né, da própria Sim. NPD, ela já está com desafio de cumprir com um prazo É. que vai até março do ECA digital, e aí Que ela essa vai lei assumir que foi aprovada meio a galope, né? Não. No furor popular. totalmente a galope, mas você traz a lei e não traz o recurso para você poder executar Claro. aquela lei. Então, nosso problema hoje está muito no executivo. Porque o legislativo, se o caminho é o A ou B, quais são os diálogos com as entidades, as audiências públicas, isso acontece.
Mas e depois, na hora que você joga a bola para aquilo ser executado na sociedade? Sim, estruturar isso, né, de E forma... o judiciário está jogando a bola dele. O judiciário vai lá, enquanto não tem lei, julga conforme ele pensa. Vai criando E jurisprudência. esse é um problema no Brasil, porque a gente precisa da lei também para gerar um limite de interpretação do Claro. próprio judiciário. Isso. Senão o judiciário julga o que ele acha, É, entende? o Aí você conselho. fala, não, a segurança jurídica no Brasil é baseado em ter uma lei que faz uma redominha e diz, ó, gente, meu espacinho aqui de atuação é esse, o seu é aquele. Se não, então, realmente, nós temos aí 3 partes, em que 2 estão jogando a sua bola, uma não está, no caso, é o executivo, e talvez isso acaba afetando os outros. E aí, Claro. de novo, é timing, Júlio, é Claro. timing. Quem é de tecnologia, né, gente? É janela espacial. Sim. Você Se não entra deixou naquela janela passar. espacial, você vai dar a volta inteira no planeta 24 horas, será que você fica vivo? Sim. Para fazer a volta inteira de novo? Não, vai acabar a energia em algum momento, né? Porque tudo isso consome muita energia. Oxigênio, energia, E eu diria que foco, prioridade. consome vontade política E também. desgasta as Desgaste opiniões, político. desgasta as relações entre as partes. Sem dúvida. Exatamente. E o Brasil não pode virar piada nisso, né? A gente tem que jogar um jogo muito sério, internacional, que vai determinar aí as economias que vão liderar o mundo nos próximos 20, 30 anos. Então tá um duelo fortíssimo de China e Estados Unidos. Europa ficou meio de escanteio nisso, porque a Europa ficou paralisada por uma legislação muito rígida, que também eles viram que não está Sim. funcionando da forma como deveria. Que eles vão repensar. Repensar. O Canadá está estimulando muito a inteligência artificial para ser uma via alternativa. O Brasil podia liderar com uma IA que seria uma IA assim, que aproveitasse a nossa base de dados de diversidade, que aproveitasse a nossa capacidade de desenvolvimento, de energia elétrica, né, aqui, Sim. Mais de limpa fontes que o resto do mundo, mais né? limpas. Porque energia elétrica no resto do mundo significa queimar carvão. Exatamente. Né? Tem um mais impacto CO2. ambiental seríssimo. Então não dá para fazer firulinha na IA e ficar destruindo o planeta. Sim. E depois vai ganhar prêmio ambiental. Empresa aberta em bolsa tinha que ser muito mais séria do que isso Sem em termos dúvida. de conselho. Então quando você pensa em nível de estratégia de Estado, acho que é isso que precisa. O Brasil precisa da estratégia de Estado, que Claro. independe de governo. Para poder ser resiliente a Ser mudanças resiliente. de posturas E a gente políticas. continuar no plano e Claro. conseguir fazer os marcos legais saírem. É necessário, sim, o marco legal da IA. Mas Sim. ele precisa praticamente de um Ozempic, sabe? Ele está Dá uma- precisando ficar dá uma- magrinho, dá né? Ele uma está enxugada. precisando dar uma enxugada, Ozempic nele, É. no marco legal da IA, para que a gente possa ganhar tração, velocidade, implementar, jogar a bola com os verticais de mercado e vamos para a briga do mercado da IA. Bom, eu enxergo nesse cenário que você está falando uma extrema dificuldade para chegarmos a algum meio concreto por todos esses fatores que você falou, né? Tem Copa do Mundo, tem muitas coisas que a gente sabe que eleição, que deixa o meio político pouco produtivo. A né? atenção muda. A atenção muda. Mas, em outras palavras, o mercado não vai parar de se Não. mobilizar. Que riscos você acredita que a gente está correndo na maneira que a gente continua avançando? E eu acredito, e hoje teve uma palestra aqui no TDC sobre a IA física, a robótica, ela está avançando até... Porque o que travava a robótica era que eles tinham que fazer o robô e a IA, agora eles só têm que fazer o robô, eles vão agir muito mais rápido. Que riscos você acha que a gente está correndo e deixando esse mercado de tecnologia e IA solto do ponto de vista sistêmico, né? Porque vai afetando demais que são até muito regulados. Sim. Porque alguém usa IA. Alguém está Exato. desenvolvendo, mas ele é aplicado na saúde, ele é aplicado em governo, ele é aplicado em educação, ele é aplicado em setores que têm regras. Acho que o primeiro risco, Júlio, é, de novo, de que a gente não tenha pensado as coisas by design. Sim. E se lá na frente a gente estabelece uma regra, como é que a gente volta? Sem isso também, Sim. colocar a perder investimentos, anos de trabalho. Que é um problema da LGPD. A LGPD, ela quer voltar para trás por uma coisa que é quase impossível para o pequeno e médio se readequar naquele modelo, a menos que ela saia, eu lembro que há 3 anos atrás, quando saiu, o medo era, quando chegar vai quebrar todas as empresas. Porque do jeito que a lei era, ninguém se adequa. Ô, Júlio, eu acho que a gente tem que sair um pouco da ideologia e do utópico, sabe? Parece um romantismo sonhador, sabe? A gente não vai ter leis perfeitas, as leis têm que ser adaptadas à realidade prática e ela precisa garantir esse mínimo necessário.
Então, concordo com você, mas a gente teria a chance, com o marco legal da IA, de ajudar no enforcement da LGPD e da cibersegurança, porque ele tem interseção com os dois temas por causa da base de dados, por causa dos dados. Tudo vai voltar para a base Tudo dos volta. dados. A gente conseguiria atualizar por propriedade intelectual, que nossa legislação está muito antiga. A legislação do Brasil de propriedade intelectual é dali, sabe, dos anos 90. Ainda não Está muito antiga, não enxergou nem a internet. A nossa legislação. É verdade. Sabe? Quem dirá ela é dos dois anos, mobilidade. antes dos anos 2000. Sim. Você está em 96 e 98 na nossa legislação, sabe? Sim. A mesma que protege trade secret, que combate concorrência desleal. Então, a gente está com coisas muito antigas que agora todo mundo junta. Que é o que você falou com a robótica AI. Eu tenho um laboratório robótico, né, há 10 anos, desde 2014, vai fazer agora 12 anos, né? Sim. E pela minha tese, pelas pesquisas, e é impressionante a junção de IA e de robótica e de equipes que eu chamo de sintéticos. Então a gente passa a ter que pensar uma sociedade dos biológicos e os sintéticos e como que a gente integra isso. Como que a gente identifica um biológico, como que a gente identifica um sintético. Ele passa a ter que ter gestão de identidades. Né? A gente tem que encarar que agentes de IA tem que ter gestão de identidade na rede, tem que ter controle de acesso, porque senão ele vira um fofoqueiro vazador, que nem a IA na sala de reunião, que também vai vira... ter que ter um log dele lá para a gente saber o que ele está fazendo. E o que ele pode ou não pode acessar ou contar para quem? Que é alçadas e poderes. Sim. E que o que tem de interessante é que os robôs, eles aprendem rápido. Basta treinar. Então a gente tem uma falha de treinamento. A gente está falhando em treinar IA e treinar as pessoas. Aí eu vou voltar para o PL. A gente tem que fazer uma lei de inteligência artificial que uma parte dela tem que ser lida pela IA. Uma parte dela tem que ser o que a IA precisa ser treinada daquela lei. Porque a gente não vai mais pensar a lei só para humanos. A gente vai pensar a lei para os humanos e as IAs. E aí, se a IA sabe o que ela tem que seguir daquela lei para ela ficar em conformidade, ela vai fazer os humanos seguirem. Entendi. Então, é uma outra lógica. Quem disse isso foi o Lawrence Lessig, no começo ali dos anos 2000, quando ele mesmo criou o Creative Commons. E ele disse, nós vamos botar as leis e as regras na programação. E elas vão vir embarcadas ali. E aí eu acho que é assim que a gente vai conseguir um bom desfecho. Que vai mudar o paradigma. E aí o mercado pode fazer isso. Sim. O mercado pode, via associações, criar os guias de melhores práticas, pegar essas melhores práticas, treinar na IA. E aí daí, bottom-up, a gente gera uma legislação adequada. Mas o contrário é o by design. O contrário, o top-down. Uma legislação pensada só por juristas, sem ter essa integração de tecnologia, sem pensar que ela tem que vir embarcada. Também dentro da IA, ela está fadada ao fracasso. Entendi. Um último ponto antes de terminar, que a gente não tem muito tempo, eu quero saber dessa coisa que você me apontou agora, o PL 5960, que é novo, que saiu agora, que vem, digamos assim, para ser um antagonista do PL que a gente conversou agora. O que tem aí, o que talvez quem está ouvindo tem que estar preparado, que pode ser, porque daqui a pouco, daqui a um tempo, vira a chave e a galera, não, é esse aqui que vai. Exatamente. E eu acho que ele foi criado para ter esse plano B, essa alternativa. Então, é do deputado Jadiel, né? Eu ainda acredito que ainda tem bastante espaço de melhoria, mas ele é um PL pensado em estimular a economia digital. E a partir daí, como que a gente faz dar tração para a inovação e para a inteligência artificial? Então, ele tem um outro ângulo de visão, diferente de você ficar classificando risco. Deixa para classificar risco quem é que sabe daquele mercado. Né? Deixa a classificação de risco para os reguladores verticais. Mas você diz, como é que eu fomento a economia digital, a inovação, a IA? Quais são essas regras básicas? Quais são os padrões mínimos para que todo mundo siga, para que isso dialogue rapidamente? E aí eu estimulo o mercado, e aí eu estimulo o mercado a querer seguir essa lei, e aí eu dou tração. Então, ele volta para o raciocínio do menos é mais, ele foca no que é importante, que é geração de economia digital, né, que é conseguir promover empregabilidade, recurso, crescimento, e aí ele traz requisitos. Entendi. Então, acredito que temos grande chance desse PL, assim como aconteceu com o do ECA Digital, que de repente tomou uma atração e era do Jadiel. Sim. E esse aqui é do Jadiel também, entendeu? Entendi. Era ele com o Alessandro Vieira, né? Do ECA Digital, que eu estava acompanhando desde 2022. E que de repente teve uma comoção e foi. E foi. Eu acho que aqui talvez tenhamos isso, assim como o marco legal da cibersegurança, né, que também tem muita vontade de que saia. Ele tem muito menos pontos de conflito e atrito. É mais fácil concordar em padrões de cibersegurança do que ficar concordando sobre IA. Só que a IA tem que ter cibersegurança. Então, às vezes, a gente tem que fatiar
Ali, né, divide em partes, ao invés de tentar botar tudo num PL único, divide em partes, trata economia digital, trata cibersegurança, sabe? Trata a parte dos casos de uso verticalmente no mercado pelos próprios reguladores. Então, se a gente pegar hoje o 2338, dividir nessas 3 partes, aí eu acho que dá certo. Muito bacana. Peck, um prazer enorme te receber, imagina. dedicar esse tempo. Quer deixar para a galera um link para eles se conectar com você nas redes sociais? Sim, eu tô ali no LinkedIn, né? No LinkedIn é Patrícia Peck Pinheiro, dá para me achar ali super rapidinho, super fácil. E eu tô no Instagram, e no Instagram é patricia.p.peck. Bacana. Que é aí para você ficar provavelmente atento, né? Porque É. você está sempre falando sobre o que tem de novidade, a legislação na área de tecnologia. Eu diria que você precisa acompanhar o trabalho da PEC, que ele é fantástico. Muito obrigada, Júlio. Eu fico feliz porque eu sou o que eu chamo daqueles híbridos, né? Eu comecei com tecnologia, comecei a programar com 12 anos e aí eu fui parar no direito. Sim. E eu acho que isso nos dá uma outra forma de enxergar, sabe? Sem dúvida. E é por isso que o trabalho é tão bacana. É. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para ver os nossos outros episódios aqui no feed do Tem Tempo para Pergunta. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo no Spotify ou no seu agregador favorito de podcast. E se quiser ver esse papo aqui em vídeo, você pode acessar o nosso canal no YouTube, dar o like, compartilhar e mandar um corte para aquele seu amigo, para ele começar a se preparar, porque a inteligência artificial vai ser regulada em algum momento e a melhor maneira é saber um pouco sobre isso, né, Patrícia? Sim, são 2 coisas que são certas. A IA veio para ficar e ela vai ser regulada. Com E o certeza. resto a gente faz. E eu espero vocês com certeza no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau!